Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Vamos começar agora um bloco de apresentações de cases, tá? Vamos ter 4 apresentações. Vamos começar aqui com o André França, gestor de Service Desk da Raizen. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Legal. Obrigado, André, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Logo depois do André, a gente vai ter ainda os cases do Flamengo, da Brasilseg e do Itaú. E agora, André, o palco é seu, fique à vontade. Já vamos colocar a sua tela aqui no ar junto com você. Eu vou para o backstage e mais tarde eu volto para fazer perguntas para você, tá bom? Perfeito. Bom, boa tarde a todos novamente. Meu nome é André, sou gestor da Raizen, né? Eu trabalho na área de Service Desk, sou coordenador lá da área de atendimento Service Desk, serviço ao cliente. E a Embot, que é o case aqui que a gente está representando, ela é uma parceira nossa na nossa jornada dos bots, né? Falando um pouco daqui dos dados que a Embot trouxe para a gente, então aumento de 56% só no segundo semestre. 70% de clientes que usam o bot são atendidos em até 5 minutos. Esse número é um número de mercado e a Raizen tem até uns números um pouco melhores do que esse aí a nível de cobertura e de tempo de atendimento para os nossos serviços. 87% classifica como boa ou ótima, esse é um número mais ou menos perto da nossa realidade aqui também. Então, esse aí é o ponto. Então, e aí, para quem não conhece a Raizen, nós somos uma das maiores somos distribuidor de bioenergia, né? Somos a segunda maior hoje no Brasil de combustível. E o grupo é formado por Cosan, Raizen, né? que é Shell e Cosan, Moove, que é de lubrificantes com gás, e Rumo, que é de logística. Tá? A Bia, falando nesse contexto, a Bia, ela está com a gente, com a Embot, está desde 2017. A gente vem numa jornada aí de expansão da empresa nesses últimos 10 anos aí, muito rápida. Então, a gente sempre está conectando com tecnologias que possam nos dar escala para cobrir de maneira eficiente cada vez mais frentes, né? E a IBEA foi a primeira iniciativa nesse sentido dentro da companhia. Em 2018 veio um outro bot, que é um bot mais voltado para recrutamento e seleção, e a Bia, ela é a primeira a trabalhar nisso. Até um disclaimer aqui, é um ponto importante, a gente não copiou o Bradesco, a gente nasceu muito antes da Bia deles e por isso que o nome nosso veio como Bia também. Então, como eu falei, hoje o Rai, que é o nosso outro bot, ele fala muito mais com a parte ali de recrutamento nosso. Ele também trabalha com vídeo, com algumas mídias, então ele tem um conteúdo mais interativo. E a nossa Bia já ela nasceu com o primeiro teste dela, a primeira ideia que ela veio foi para ela responder muita dúvida. A gente tinha muito, pelo nosso tamanho, vocês vão ver daqui a pouco um pouco de números, mas que a gente tinha muita dúvida, que a gente entendeu que um assistente virtual poderia ajudar esse colaborador a não ter que ligar, pegar um telefone e ligar para tirar essas dúvidas, né? Então esse foi o primeiro como ela nasceu. Ela participou de um torneio, de um campeonato em 2020, ela foi campeã pela HDI, então trouxe bastante destaque para ela dentro da companhia, muita gente que não tinha o conhecimento da Bia dentro da companhia, depois disso aí, acho que ela deu um boom, então isso foi uma vitória muito grande do time.
E hoje a Bia, ela passou a executar processos, né? Diferente da origem dela, que foi simplesmente para serviços, vamos ver na frente, que ela passou a ser uma atendente de diversas frentes aí na nossa empresa. Hoje ela atende mais ou menos 26 mil colaboradores, hoje ela tem acesso a ela, hoje nós somos mais ou menos uns 30 e 26 mil tem acesso a ela, hoje ela está configurada dentro do nosso, hoje tem usuário de rede, consegue acessar ela está na plataforma. A Raiz, ela vem numa jornada de criar uma plataforma de automação, e a BIA é um das possibilidades, né? Acho que um dos mais fortes, mas ela é uma das possibilidades que a pessoa tem. Ela pode também selecionar um autosserviço. Esse autosserviço está dentro da BIA, ou se a pessoa quiser navegar até esse autosserviço também, ela tem acesso. Então, foi esse o contexto. Então, quando a gente passou a inserir ela nesse contexto de autosserviço, ela passou a executar serviços dentro de RH, e fornecer o Lerite, por exemplo, para o funcionário, sempre que ele precise passar por nenhum atendente humano. Hoje ela consegue, inclusive, mapear uma impressora. Então, se você falar qual é o tipo de impressão que você quer e saber o andar que você tem dentro dos nossos prédios, a Bia te auxilia e consegue configurar a tua máquina sem você nenhuma interação da tua máquina. Chegou um nível que ela está hoje de serviço para a gente. Tá? Então, a gente conseguiu evoluir ela ao longo desse ano para que ela não seja apenas não trabalhe só com dúvidas. Então, ela forneça alguns serviços automatizados dentro da nossa rede. E aí eu trago aqui um porquê que em 2017, por que nasceu a Bia, né? Então, a gente tinha um problema sério de aumento, a gente cresceu muito rápido, então a gente estava vendo que também o custo em manter a operação estava ficando muito, muito grande. Então a gente tinha esse problema da agilidade no atendimento, né, de encontrar as coisas, a centralização da informação, porque a gente absorve muitas empresas e o problema da informação está descentralizada era um problema, então a gente também precisava de uma solução, não só as tradicionais, aí que a gente já tem portais de intranet, fax, Wix, aí que são normais nas empresas, a gente queria uma coisa que pudesse organizar e ter uma certa inteligência em cima, que pudesse proporcionar esse conteúdo de uma maneira inteligente, né? Muitos sistemas, então como que você, por mais que você, a briga da automação do RPA venha há muito tempo nas empresas aí, mas como que você centraliza isso no local e consiga fazer uma conexão única, uma experiência única para ele, para não ter que ficar acessando, é o nosso desafio, né? Cada vez que a gente cresce, o desafio é que a gente traz mais gente, como que a gente consegue manter essa escala e consegue estar tudo centralizado com um canal único, é o desafio que ela estava conectada. O custo operacional, a eficiência desse processo, então a gente não pode crescer proporcionalmente, cada vez que o time, que entra novos colaboradores, a gente pode aumentar o time, então era um desafio que a gente precisava com essa jornada de automação. E a experiência do cliente, que também estava ficando prejudicada, então quando ele tinha que falar com o RH, ele ia para um caminho, quando ele tinha que falar com o jurídico, ele ia para outro caminho, então a gente tinha que centralizar isso, com o TI era outro caminho, então a gente precisava de um local onde pudesse ser um centro único que pudesse acessar e auxiliar ele de maneira automática. E aí, eu vou trazer agora como que a gente foi superando esses desafios à medida que ela foi evoluindo, né? Então, o aumento da agilidade, a gente colocou um canal único de autosserviço, hoje tem uma URL única, a pessoa acessa, a Bia está lá dentro como um avatar que ela consegue ir por lá. Então, quando você só de abrir o avatar, ela já traz um pouco do histórico, traz ali o que a pessoa solicitou por último, se tem um status alterado, ela avisa daquele status, então ela passou a ter agilidade no atendimento. Centralizar a informação, então hoje a gente já tem um processo que a gente vai com todas as áreas, eu tenho uma área que eu controlo também, que a gente faz curadoria dos conteúdos, então é muito importante o ponto. Então eu consigo absorver conteúdo de qualquer um e ofertar para ele. A inteligência é, cada vez que o conteúdo entra, que é normal de qualquer bot, que o conteúdo entra, precisa enriquecer esse conteúdo para que a gente chegue nele. O grande número de sistemas está proporcionando a gente trazer cada pessoa que desenvolve um novo sistema, se acopla a raiz, e a gente pode sentar com esse novo projeto que seja, para estudar como é que a gente vai automatizar qualquer interação humana que haveria para tentar trazer para a BIA. Então é uma jornada que a gente acabou conectando e está dando muito certo. O custo, que a gente hoje, eu posso falar para você que esse portal de autoatendimento, ele já é responsável por mais de 50%, passamos nesse ano mais de 50%, vamos precisar qual é o número exato, que para vocês, mas mais de 50% já é por esse canal de atendimento, e a BIA é uma dessas iniciativas. Então hoje a gente pode falar que vocês devem ter
um número aí, que mais de 30 mil usuários precisando, a média de ticket ali deve ter mais de 25 mil, 30 mil tickets por mês, 50% disso já são pelos canais de autoatendimento, e a BIA é uma das fortes ferramentas que a gente usa para isso. Você falar na experiência, né, que a gente, toda a parte de linguagem que a BIA, que todo bot preza muito por trazer, a BIA é uma evolução muito legal, apesar de não ter sido, a gente não está conectado com as últimas tecnologias do mercado, já vê que está no roadmap de evolução dela, mas a gente teve um cuidado muito forte em não transformar, não robotizar muita coisa. Desde a primeira preocupação do time, quando o primeiro time trabalhou com ela, sempre foi esse. Né? Então, foi sempre ter um bot que conversasse de uma maneira, uma linguagem muito diferente de automações que a gente vê por aí, que tinha no mercado na época. Hoje ela tem mais ou menos, acho que esse número já está maior, porque a gente cresce toda semana, está 17 mil conteúdos, né? Ela conversa com diversas áreas. Então, a gente tem uma curadoria, um processo de curadoria bem intenso, que hoje tem umas rotinas bem intensas para capturar. Então, desde do processo que não é atendido pelo bot, hoje a gente tem um escape, por exemplo, se tudo que a BIA entende, esses 17 mil conteúdos, você ainda não foi atendido, a gente tem um último recurso, que é a entrada de um analista por chat com ele. E a gente preza para que essa transição seja mais fluida possível, e a gente tem relatos, por exemplo, de algumas vezes que a pessoa não sabe que houve a interação, a troca do bot para o humano. Então, por mais que a gente, é um trabalho difícil, não é sempre que isso acontece, sendo sincero, mas hoje a gente tem isso. Então, e aí, cada vez que cai para esse humano, para a gente é um no-go, é um gol contra, porque o ideal é que a BIA tem que atender tudo isso. A nossa jornada é que a curadoria se conecta nessa entrada, entende qual foi as tags, qual foi a jornada que ele entrou e tenta fazer com que esse bot, com que esse assunto, especialmente, não entre mais pelo canal humano. Né? Hoje, eu posso falar que não chega a 5% o nível que transborda da BIA para o canal humano, mas o nosso desafio é que chegue a um nível bem mais baixo do que isso. A gente trabalha muito para que isso aconteça. Né? Então, a parte de recursos avançados acessível a todos é a questão de, hoje, quando você tem muitos sistemas, isso aí facilitou muito, que digitar o termo nela e ele, se ela não tem a solução digital ali, indicar para ele onde chegar, também foi uma facilidade que sem precedentes assim, para a gente. E a integração que hoje a gente já é uma evolução, mas hoje a gente disponibiliza a BIA para quem tem usuário no AD. Então, a gente está integrado no AD nosso. Então, hoje a gente ainda não está, é o projeto que está, que a Embot toca conosco agora, de disponibilizar serviços fornecedores e parceiros que não estão no nosso AD. Então, a evolução dela está no próximo slide aí, mas é o nosso desafio. Hoje ela está acessível a esses 30 mil colaboradores, 26 mil hoje tem acesso a ela. Aí, falando um pouco de próximos passos, a gente está esse ano, a gente vai conectar em todos os nossos canais de comunicação. Então, hoje a gente tem o Workplace, tem Teams aqui internamente, tem alguns outros canais, o WhatsApp, vai se conectar com isso. Então, a ideia é que ela vire multiplataforma. Para isso, há uma mudança bem grande na forma como a BIA trabalha. A integração com inteligências, e não vai ser somente com uma, a gente vai colocar algumas inteligências conectadas nela, dado o potencial que a gente enxergou nesse canal. E o público é que a gente espera que expanda muito. Então, a gente tem uma expectativa que vai cair muito o meu custo por atendimento, qualquer que seja a vertente. Hoje ele está muito conectado em colaborador interno. A gente acha que com ela entrando e ofertando serviços sem a necessidade de estar plugada na rede, vai escalar isso em um nível sem precedentes. Então, é isso. A minha área também cuida de RHTF Facilities aqui, então, e são muitos fornecedores externos querendo contato com a gente. Então, alguns serviços e algumas dúvidas, a gente quer que esse canal seja responsável também. O aumento dos serviços do bot é um fato curioso que a gente tinha no começo do projeto, a gente tinha que correr atrás desses conteúdos. A gente fala a verdade, a gente tem muito conteúdo para colocar, que a gente está fazendo o estudo de como colocar, qual a melhor taxonomia, tudo que a gente já aprendeu com o bot para que ele entre já de uma maneira que já traga ganho o quanto antes para nossas áreas parceiras que tentam trazer conteúdo. E esse é o nosso desafio também. Então, hoje a gente tem, na verdade, muito conteúdo para colocar e a gente só está vendo qual o melhor conteúdo, qual colocar primeiro, e isso é uma evolução muito grande semanal. Posso falar para vocês que semanalmente a gente evolui ela, aquele número ali cresce muito semanalmente. Acho que é isso. Não sei se vocês vão abrir agora para dúvidas, né, Fernando? Olá, André, tudo bem? Tudo bem. Acho que eu fui rápido, falei rápido aqui.
Não, mas esse pessoal tem. a gente conversa. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que o próximo passo vai ser abrir, um dos próximos passos vai ser abrir para os parceiros, né? Uhum. Imagino que, enfim, uma empresa do porte da Raizen deve ter uma infinidade de parceiros. E agora eu queria entender que tipo de dúvidas os parceiros têm, que tipo de serviço vocês pretendem oferecer para os parceiros através da BIA, de autoatendimento. Nosso roadmap ali, a gente não quer. Hoje esse cara ele tem dúvidas desde a nota fiscal dele, que está conectado em um sistema, ele poderia ir sistemicamente lá e conectar com agendado o pagamento dele, poderia ser essa informação está disponível para ele e eu poderia fornecer para ele. O desafio é conectar a camada de segurança, tudo, mas esse é um exemplo clássico que há muito pedido lá na minha central, pedindo para saber informações sobre o contrato dele. Tem um período de renovação, liga para mim para saber dessas coisas, como é que está o acordo de pagamento dele, informações do contrato dele estão disponíveis no portal, ele poderia estar lá, está acessível, só que ele não sabe como chegar, algumas, né? Então a BIA poderia ser um serviço que poderia estar dentro dela. Entendi, para o cara conversar, Isso, descobrir isso. através de uma conversa, né? Em vez de Isso, procurar lá isso. onde é que está dentro do menu, ele só Isso. escreve a dúvida dele, né? Isso aí, Legal. isso aí. E você falou sobre acrescentar inteligência artificial, e até mais de uma, né? É. Me fala sobre a importância disso nesse projeto e quais que vocês estão estudando. Hoje nós temos uma área de dígito aqui dentro que está conectado com algumas plataformas aí que já estão trazendo. A gente vê que o processo está ficando muito mais inteligente. A Bia, até sendo sincero para vocês, ela logo quando começou esse bot, a gente já se conectou nas iniciativas com a Embot. Hoje a Embot tem uma plataforma que já está conectada com outros parceiros que a gente tem ciência, que estão usando inteligência artificial, e a Embot sempre fica cutucando a gente ali de ofertar para conectar e mostrando os ganhos, né? Então hoje eu posso falar assim, a forma como a nossa curadoria seria muito mais simples, apesar de a gente ter um processo que hoje eu considero muito maduro, mas a curadoria, a inteligência colocada com esse mecanismo traz facilidade para esse processo. Por exemplo, né, é um dos que a Embot sempre fica nos provocando para que a gente coloque o quanto antes para que possa fornecer essa inteligência e fique mais simples, mais fluido, né? A linguagem natural dela é muito boa, mas a gente acha que dá para melhorar nesse processo também. Legal. Me fala, você tocou no ponto da curadoria. Como é que é hoje o trabalho de curadoria de vocês, para a Bia? Quantas pessoas trabalham nessa equipe de curadoria? Como é que é o processo? A definição de novas intenções, né? Enfim. Perfeito. Hoje, a Bia, pelo alto engajamento dela, ela tem uma facilidade nesse processo que as próprias áreas contribuem muito com esse material, né? Então, a gente sempre reporta para eles como que está a evolução em relação ao conteúdo que é publicado, como é que isso está tendo retorno do cliente. E aí, hoje eu tenho um time com 5 pessoas que fazem essa curadoria aqui interna, então eles ficam olhando para o conteúdo e para a performance, né? O nosso desafio é que esse processo fique fluido. Então, toda vez a gente reporta para as áreas qual é o conteúdo que não está atendendo, então tem um dislike no conteúdo por algum motivo, e aí há uma reunião semanal com cada área que trabalha com a gente ali, e para tentar melhorar esse conteúdo e entender. Então, a gente pega, a Bia tenta coletar o feedback do porquê daquele ponto, a gente consegue entrar em contato há um fluxo de entrar em contato por algumas tratativas que a pessoa sinaliza, porque ela pode também sinalizar em que ponto que não foi atendido, e aí o time de curadoria entra para tentar melhorar. Algumas vezes é conteúdo, algumas vezes a palavra não estava muito bem associada e ofertamos alguma coisa que não era muito bom, tal. E aí o detalhe que a curadoria, com a entrada do humano na operação, também mudou um pouco, porque a gente acaba tendo trabalhando na curadoria online. Então quando ele entra, ele já tenta puxar ali desse nosso cliente o porquê que ele precisou entrar, o que não atendeu, o que estava ruim nesse processo, tenta melhorar. Então, e as áreas também, hoje, elas acabam tendo maturidade nesse processo, assim, cada conteúdo que parece que eles vão aumentando, viram com um game interno, então ficou bem legal, porque é isso. Hoje a gente tem pouquíssimos dislikes, falar a verdade, mas o que tem, a gente trabalha com essa área de curadoria, trabalhando com eles. Como é que está qual é o percentual de sucesso da Bia, assim, do total de pessoas que conversam com ela? Qual é o percentual que vocês conseguem resolver, que a Bia resolve sozinho, não tem que transbordar para o humano? O humano é 75%.
Hoje 75% dela a Bia resolve. já resolve sem precisar transbordar para o humano. Quando eu falo transbordar para o humano, pegando também chat, tá? Então, mesmo em chat, ela não indo para o chat, não tendo que abrir um chamado, porque ela também tem essa função. Se não foi atendido, ela abre um chamado para atendimento posterior, um contato posterior. Mas 75% ela retém. Do que entra nela, ela retém. Legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui se já chegou alguma pergunta da plateia. Eu tenho... chegou sim aqui, peraí. O Marcelo Machado, da Cicobi, pergunta, com 17 mil intenções, qual o nível de fallback? Esse número eu não tenho de cabeça. Se eu falar aqui para vocês, eu vou estar mentindo. Eu não tenho de cabeça esse número de fallback. Não tenho aqui agora. Sinto muito não ter essa resposta de prontidão. Não tem problema. Ele ficou impressionado com a quantidade de intenções e perguntou em seguida, a Bia não fica perdida essa quantidade de intenções? Fica. É um trabalho que é assim, eu falo que a Embot, ela é parceira muito forte nessa jornada, tá? Acho que a expertise que ela traz pra gente de outros clientes ajuda muito nessa jornada aí, dessas 17 mil intenções, tá? Então a gente, o trabalho dela, eu confesso, já foi bem mais complexo, a gente aprendeu muito a trabalhar com bot nesses últimos tempos, até por conta desse volume, mas ela ter outros parceiros gigantes aí ajuda tudo que ele tem de inteligência traz pra gente, até puxando um pouco o saco deles, eles são parceiros muito fortes nessa jornada, acho que sem eles a gente não teria o nível de maturidade que a gente tem hoje, tá? Vocês sentiram aí, né, dentro da Raizen, algum tipo de resistência, seja por parte dos funcionários que precisam falar com a Bia, sei lá, de repente não gostam, não querem, prefeririam falar com os humanos, ou seja por parte do pessoal do centro de serviços, que não sei, se de repente sentiu que está sendo trocado pela Bia, houve algum tipo de resistência em um desses lados ou não? Como foi o aculturamento aí da equipe, do time da Raizen para aceitar a Bia? Sempre há, né? Isso aí não tem como mentir, não. Isso aí sempre há. A resistência. O primeiro ponto é o seguinte: um robô, na cabeça da pessoa vai ser um atendimento muito ali, posso falar muito quadrado, né? Então a linguagem não vai agradar, sempre tem esse preconceito quando entra. Quando a Bia ganhou o prêmio, a justificativa é porque ela falava de futebol. Se você perguntasse lá, ela falava de futebol com você durante um bom tempo. Ela tinha bastante conteúdo. Ela nasceu com esse viés também, por conta desse preconceito. Então ela nasceu com conteúdo fora do mundo corporativo. Hoje ela tem muito conteúdo fora do mundo corporativo. Então foi uma preocupação que teve no começo da criação dela. Então, quando ela ganhou lá, foi porque realmente, quando foram fazer a interação com ela lá no campeonato, ela falou de outros assuntos fora. Então foi uma preocupação. O nosso analista hoje ele vê como um aliado, porque, na verdade, assim, quando a gente vê níveis de satisfação, a nossa área ela foi reduzida, mas ela não foi reduzida porque nós mandamos as pessoas embora, as pessoas acabaram se conectando em outras jornadas. Nós somos uma empresa muito grande que tem outras jornadas que estão precisando dessa maturidade. Então, elas vão com a experiência de ter trabalhado com a Bia, de ter, assim, o nosso TMA cai mês após mês, então quando eles se sentem felizes, porque assim, imagina que o telefone tocando o tempo todo, você não tem um tempo para nada também, é um ambiente estressante, para quem trabalha com operação sabe como é. E a Bia tá, cada mês, ela dando saltos, ela diminuindo volume, e você podendo atender com uma qualidade ainda muito maior no humano, aquela pessoa que tem aquele perfil de atender no humano fica muito mais feliz. Isso se reflete em números, que se reflete em resultados, que se reflete em visibilidade, eles estão enxergando isso. Claro, não é da noite pro dia, não é de 100% do time, mas eles enxergam que tem esses ganhos, né? Isso é importante. Legal. Chegou uma outra pergunta aqui da Isabel Butcher. Ela pergunta em quais canais a Bia está disponível. É no site? É num site interno, não é isso? Hoje é um site interno. Hoje, nesse exato momento, a gente tem a Embot trabalhando no Teams, no Workplace, WhatsApp e Telegram, vão ser os canais que ela vai estar disponível. Então, nesse exato momento, a gente está com um projeto para subir ela para essas plataformas. Tá. Falando ainda sobre o roadmap, né? Você falou que vocês vão botar novos canais, inteligência artificial. Em termos de funcionalidades, tem alguma nova que você está vendo? Puxa, isso aqui a gente podia implementar, vai vir aí em breve? Agora, a Bia vai se conectar, a gente tem em cada parque de bioenergia hoje,
nas nossas usinas, tem RHs locais, por exemplo. A gente está com um projeto de colocar a BIA para atender esse RH local. Esse RH local são pedidos do cara ali na hora que a BIA hoje não chega nesse cara, porque ele não tem. Então a gente está estudando agora como é que a gente vai colocar a BIA em locais onde a gente não esperava que tivesse automação. Eu posso falar para você que todos os projetos que nascem hoje, eu vou dar um exemplo, o nosso colaborador, nascendo o nosso colaborador, o primeiro dia dele aqui dentro, a gente está tentando colocar a BIA conectado nisso aí, de fazer o ongoing desse cara, de buscar ali informações, a experiência que a gente tem desse cara vai ter dificuldade, sei lá, com o primeiro acesso dele à rede, com todo esse processo está sendo revisto e colocar a BIA nesse contexto. Então vai ser a primeira vez que ele logar, subir a BIA de alguma forma para ele, para tentar ofertar tudo que a gente sabe que vai ser as dificuldades. Então, a gente tem muito sistema, a gente tem muito controle, a gente tem algumas coisas, dependendo da área, que precisam ser feitas logo no início, alguns treinamentos que precisam ser feitos, avisar para ele de treinamento. Então, toda essa jornada, sendo assim, ofertar para ele isso, sem ele precisar me contatar, é o nosso desafio agora que ela está conectada. Então, o roadmap é longo, mas eu acho que é muito positivo, né? Legal. Você mencionou ali no começo da apresentação, eu fiquei curioso, vocês têm um outro bot também ligado ao RH, que é o RAI, é isso? É um bot de recrutamento. Quer falar um pouquinho só para a gente entender o para aí da Bia? Tá. O RAI, ele usa mais conteúdo, ele não responde, né? Então ele disponibiliza muito mais essa jornada do cara no processo de recrutamento. Até eu confesso que eu não participei da jornada dele, não conheço muito, mas o que eu posso falar é que ele participa distribuindo conteúdo que que essa pessoa deveria ser inserida. Então, vamos pensar, no meu primeiro dia eu tenho o código de conduta da empresa, então o RAI ajuda a essa pessoa se ambientar com isso, controla essa jornada dele ali na hora de passar. Então, todo o processo de recrutar essa pessoa, desde a entrevista até o final, o RAI ele tenta auxiliar para que seja fluido. Então, tem testes que são feitos, resultados, disponibiliza para ele quando ele tem alguma dificuldade de contato, telefone, de alguém. Então, algumas coisas ele tenta automatizar. Vocês não usam bot para fazer o recrutamento em si? Tipo, entrevista? Ele é um auxiliador. Ele é um auxiliador depois que o cara já foi contratado, né? Depois. Não. No processo de recrutamento ele é conectado, dependendo da jornada que ele está, ele passa. Acho que ele não atende 100%, mas dependendo da jornada que ele tiver, ele é auxiliado na jornada de contratação. Legal, bacana. E André, que conselhos você daria para alguma outra grande empresa que esteja pensando nesse momento em criar pela primeira vez um bot para auxiliar no RH, para auxiliar nos serviços internos? Você que já está há 4 anos trabalhando e evoluindo a BIA, né? Que você diria assim, os conselhos mais importantes de como conduzir esse processo, como começar também a conduzir esse processo? Eu acho que assim, como tudo na área do mundo de tecnologia, eu acho que começar pequeno, tá? Porque a gente não sabia se a BIA seria bem aceita, por exemplo, a gente tem um público que, cara, a gente vai desde da pessoa que corta a cana ao pessoal da usina que faz um outro tratamento, a parte de escritório, então a gente não sabia como é que ia ser isso. Ia estar disponível para todo mundo. Então, como que a gente ia começar pequeno para que a BIA ganhasse escala? A gente foi conectando ela em jornadas, né? Então, a primeira jornada de dúvida, a gente pegou o telefone lá, olhou no telefone, cara, o que mais me perguntam aqui? Colocou ela conectada nessa pequena jornada. E quando o cara atendente via, falava assim, você sabia que agora tem um bot assistente aqui que pode te ajudar nesse processo? Não sabia. E essa pessoa pegava lá o feedback. Foi começando pequeno. Aí o nosso primeiro autosserviço, cara, reset de senha. Reset de senha era gigantesco. Imagina um mundo desse, você esquece sua senha o tempo todo. Então como é que a gente vai colocar segurança nisso e colocar o reset de senha? Colocamos o reset de senha, foi um baita de um golaço. Reduziu milhões de chamados na central por ano. Então a gente foi pegando pequenos contextos, colocando, trabalhando muito a comunicação. É um pilar que para quem está começando a recomendar, a comunicação ela é fundamental para ganhar escala. E como a gente comunicava pequeno, pegava um grupo, comunicava, falava, testava com esse grupo, ia lá. Então eu acho que o começar pequeno, como tudo nesse de tecnologia e de agilidade, é importante. A gente foi pegando ali principais dores onde teria um ganho. Aplicamos no público pequeno e escalamos. Aí foi fazendo isso pequeno, a gente faz isso até hoje, tem dado certo a jornada, né? É uma jornada, né? Então, a gente não sabia qual era o fornecedor, não tínhamos certeza do fornecedor, qual era a tecnologia, qual IA de mercado, então veio um monte de perguntas. Então agora a gente conecta uma, pequeno, testa, funcionou e deu resultado, qual é o contra, qual é o pró. E foi evoluindo, né? É isso que a gente faz hoje.
Uma última curiosidade. Agora, com a pandemia, imagino que boa parte dos funcionários foram trabalhar em casa, né? Home office. Qual tipo de serviço? Imagino que alguns tipos de serviço devem ter explodido de uso depois disso, né? Não sei. Tem algum exemplo para dar de algum que foi muito requisitado? O reset de senha foi muita gente tinha esse problema de reset de senha. Compartilhamento de pasta em rede também foi um que, imagina a imensidão da nossa rede para o cara que está fora fazer esse processo, né? Claro que tem toda uma parte de segurança que foi revista para atender esse pessoal. Mas confesso para você assim, a Bia ela também aprendeu com essa pandemia, tá? Ela imagina que a gente não estava preparada para nada, para toda a nossa empresa com mais de 80% dela ir para home office, né? Então, a gente teve que preparar ela para participar dessa jornada também junto conosco. Então, tem todo um contexto Covid, dúvidas Covid, como que a Bia poderia entrar nesse contexto. Então, ela aprendeu muito. Então, foi construído junto esse processo, tá? Chegou aqui uma última pergunta do público, para a gente terminar rapidinho. Daniel Amaral, da UENI, ele pergunta qual o percentual de serviços que a Bia atende que usam RPA? Ele disse que achou bem interessante o RPA para configuração de impressora. Hoje, eu acho que sim, 60% é RPA. 60% por trás dela tem RPA trabalhando. Né? A gente pegou tudo que é RPA e a gente está com um roadmap gigante de alguns RPAs para colocar e faz todo sentido estar conectado nela. Mas como a gente está indo para fora, agora o estudo do RPA é como é que é esse cara com esse contexto de vindo de fora acessando um serviço de RPA, sem precisar estar conectado ao nosso AD. Então, isso aqui é as dificuldades que a gente tem agora. Né? Acho que deve estar em torno disso aí. Perfeito. André, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Até a próxima. E, pessoal, vamos rodar agora uma vinheta e a gente volta com o case do Flamengo, com a Tamara Matos, do Flamengo, e o Rafael Souza, CEO da YouBots. Fiquem com a gente. Obrigado, André.